Olá, pessoal! Hoje iremos trabalhar com o assunto função logarítmica. A função logarítmica de base A é definida como f de x igual ao log de x na base A, com A real, positivo e A diferente de 1. A função inversa da função logarítmica é a função exponencial. O logaritmo de um número é definido como o expoente ao qual se deve elevar a base A para obter o número x. Ou seja, o log de b na base A vai ser igual a x. O que vale dizer que A elevado a x vai ser igual a quem? A b. Então, o A será a base, o b o logaritmando e o x o logaritmo. O domínio dessa função é o conjunto dos reais positivos maiores que zero e o contradomínio é os reais. Temos dois casos a considerar. Quando A for maior que 1, que será crescente, e quando A estiver entre 0 e 1, que será a função decrescente. Gráfico de uma função logarítmica. Para a construção do gráfico da função logarítmica, devemos estar atento a duas situações, certo? Nesse caso aí, esse é o comportamento de um gráfico de uma função crescente e esse aqui decrescente, entendeu? Então, esse é o comportamento da função cresce e aqui decresce. Note que y assume todas as soluções reais, por isso dizemos que a imagem são todos os reais. Uma função crescente. Vamos construir o gráfico de uma função crescente, lembrando que uma função é crescente graficamente quando à medida que o valor de x aumenta, o valor de y também vai aumentar. Nesse caso aí, ó, f de x é igual ao log de x na base 2. Então, aqui, os valores de x atribuídos, 4, 2, 1, meio, 1 quarto. E aqui, f de x. F de x é o log de x na base 2, que é a função. E aqui o par ordenado. Então, vamos lá. Quando o x for 4, y, que é f de 4, vai ser igual a quanto? A 2. Então, como é que eu obtive esse valor aqui, minha gente? Então, eu sei que o log de x na base 2 é igual a y. E que y, né, ó, aqui, ó, eu estou chamando aqui. Então, 2, a base elevada a y vai ser igual a x. E x eu estou chamando de 4. Só que eu tenho que trabalhar com a mesma base. Então, 2 elevado a y vai ser igual a quanto? A 2 elevado a 2. Então, y vai ser igual a quanto? A 2. Então, está aqui o valor do y, igual a 2. Então, para a ordenada é 4 e 2. Então, todos esses outros pontos, né, vocês obtêm utilizando esse mesmo raciocínio. Então, o comportamento do gráfico está aí. Aqui, né? O comportamento do gráfico é uma função que crescente, certo? Então, vamos para uma função decrescente. Uma função é considerada decrescente quando, à medida que o valor de x aumenta, o valor de y diminui. Vamos construir um gráfico de uma função logarítmica decrescente. Aqui, ó, f de x vai ser igual ao log, f de x vai ser igual ao log de x na base meio. Então, quando x for 4, f de 4 vai ser o log de 4 meio, né? Então, como é que eu vou achar esse menos 2? Mesmo raciocínio.
O log de x na base meio vai ser igual a y, que eu quero achar. Então, ó, meio elevado a y vai ser igual a x. Mas quem é x? O primeiro valor que eu atribuí, 4. Né? Então, eu tenho que procurar a mesma base. Então, 2 elevado a menos 1. E aqui eu tenho y, né? Vai ser igual a 2 elevado ao quadrado. Então, esse jogo aqui, o que é que eu faço? Eu digo que 2 elevado a menos y vai ser igual a 2 elevado ao quadrado. Então, y vai ser igual a quanto? A menos 2. Então, aí, pode observar que eu grafo o comportamento de um gráfico de uma função logarítmica que decrescente. Certo? Então, voltando, todos esses outros pontos aqui você obtém utilizando esse mesmo raciocínio. Tranquilo? Pronto, então vamos continuar. Aqui eu achei interessante mostrar para vocês o gráfico de uma função logarítmica e exponencial. A função logarítmica e a função exponencial, elas são conhecidas como funções inversas uma da outra. Então, o gráfico da função exponencial, vocês observam que elas são simétricas. Então, uma é simétrica à outra. Aqui, gráfico de uma função logarítmica. Nos dois exemplos, podemos observar que o gráfico nunca intercepta aqui, ó, o eixo vertical, nunca, certo? O gráfico, no caso da função logarítmica, ele corta o eixo horizontal no ponto 1, 0, e a raiz da função é x igual a 1. Y assume todos os valores reais, portanto, o conjunto imagem são todos reais. Isso a gente já viu, né, anteriormente. As propriedades operatórias dos logarítmicos. Propriedade do produto do logarítmico. Então, se encontrarmos um logaritmo do tipo log de x vezes y na base A, devemos resolvê-lo somando o logaritmo de x na base A e o logaritmo de y na base A. Aqui, ó, o log de x vezes y na base A é igual ao log de x na base A mais o log de y na base A. Um exemplo aí, ó, o log de 32 vezes 16 na base 2 é igual ao log de 32 na base 2 mais o log de 16 na base 2. Então, como é que eu resolvo isso aí? Então, dessa forma aqui, ó, o log de 32 na base 2 vai ser igual ao x. Então, 2 elevado a x vai ser igual a 32. Eu tenho que trabalhar com a mesma base, né? Então, 2 elevado a quinta é igual a 32, né? Então, x é igual a quanto? 5. Agora, eu tenho que resolver esse. Então, mesmo raciocínio. O log, né, de 16 na base 2 é igual a y. Então, 2 elevado a y é igual a 16. Então, 2 elevado a quarta é 16, né? Então, encontrei a mesma base. Então, y vai ser igual a quanto? A 4. Então, 5 mais 4, 9, que é a resposta. Certo? Tá aqui. Propriedade do quociente de logaritmo. Caso o logaritmo seja do tipo log de x dividido por y na base A, devemos resolvê-lo subtraindo o logaritmo do numerador na base A pelo logaritmo do denominador também na base A. Então, essa é a fórmula. Ó, o log de x dividido por y na base A é igual ao log de x na base A menos o log de y na base A. A última propriedade, que é esta, a propriedade da potência do logaritmo. Quando o logaritmo estiver elevado a um expoente,
Na próxima passagem, a expoente irá multiplicar o resultado desse logaritmo. Como assim, minha gente? Então, o log de x elevado a m na base a, toda vez se resolve dessa maneira. Você diz que é m vezes o log de x na base a. Pronto, então a gente finalizou com a propriedade da potência do logaritmo. Tchau, tchau.